Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são os fios Anne da Círculo. Nós vamos utilizar 2 novelos de 500 metros cada, na cor 8176. Ela não é uma cor branca nem um bege, ela fica como entre meio, como se fosse uma cor gelo. Então, nós vamos utilizar 2 novelos, é uma linha 100% algodão, ideal para esse tipo de peça. Você vai precisar também de agulha de crochê 1,75 milímetros, compatível com o fio que você vai utilizar, e agulha de tapeçaria para fazer algumas partes de costura e acabamento. Então, esses são os materiais necessários para você fazer este trabalho. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial e 99 correntes. Depois que você trabalhar as 99 correntes, ó, vai ficar dessa forma. Medindo aqui a largura dessas 99 correntes, nós chegamos à nossa medida. Por quê? Nós estamos fazendo esse trabalho por um busto de 88. Só que se a gente descontar os 7 centímetros, que geralmente a linha ela cede um pouco, então se você fizer exatamente na medida, sempre vai ficar um pouquinho mais larga. Então, aqui nós descontamos geralmente para as nossas peças 7 centímetros. Principalmente porque a gente vai trabalhar bastante ponto alto, que ele alarga bastante. Então, se nós descontarmos 7 centímetros de 88, nós vamos ficar com 81 centímetros. Para que as duas partes fiquem iguais, a gente arredonda para 80. Não tem problema, 1 centímetro não vai dar tanta diferença assim. Então, 80. Se nós dividirmos 80 por duas partes, porque nós vamos trabalhar frente e costas separadamente, a gente fica com 40 centímetros. Então, olha só a largura que dá o nosso cordão. Ó. Ele dá os 40 centímetros ali, ó. Então, à medida que nós vamos trabalhar. Se você, por exemplo, ó, quiser fazer maior, vamos dar aqui alguns exemplos. Aqui nós fizemos um cordão com outro fio. Ó. Este fio, nós trabalhamos com a agulha 2,5. Ele é compatível com a agulha 2,5. É uma linha 100% algodão também, ó. Que nós vamos colocar as duas pontinhas juntas. Só que nós trabalhamos com a agulha 2,5, é um fio um pouquinho mais grosso. Se a gente puxar aqui, ó, veja a diferença que dá. Essa aqui ela ficou com 45 centímetros. Então, esses 45 centímetros aqui, ele dá para a medida de uma pessoa que tem um busto de 97 centímetros aproximadamente. Porque dos 97, se a gente descontar os 7 centímetros que cede, fica com 90. Se a gente dividir 90 por duas partes trabalhadas separadamente, a gente fica com 45 centímetros. Então, esse cordão de correntinhas ele ficou com 45 centímetros. Agora, veja a diferença se a gente trabalhar aqui com essa linha mais grossa, a mesma linha do exemplo anterior, só que com a agulha 3 milímetros. Ó. Veja só a diferença que dá. Uma diferença de 8 centímetros a mais na largura. Então, essa aqui daria para a mesma quantidade de corrente, só que trabalhada com fio mais grosso, compatível com a agulha 3 milímetros, a gente chega à medida de alguém que tem uma medida de busto de aproximadamente 103, 104 centímetros. Então, por quê? 103, se a gente tirar os 7 centímetros de desconto, a gente fica com 96 centímetros. Dividindo por 2 para cada parte, esse cordão ele ficou com 48 centímetros de largura. Então, são exemplos para você ver que às vezes você não precisa alterar a receita para você conseguir um tamanho maior. Você pode, claro que não, colocar um fio muito grosso, porque esse tipo de peça ele pede um fio mais delicado, mas um pouquinho mais a gente às vezes pode alterar. Então, se você trabalhar aqui com uma linha 100% algodão compatível com agulha 3 milímetros, você já consegue aqui, de um busto de 88, você passa para um busto de 103 centímetros. Então, dá para aumentar para um tamanho G, só aumentando a espessura do fio e a numeração da agulha.
Então, agora que nós vamos continuar o nosso trabalho, ó, agora você vai pegar a laçada, pular 2 correntes da base e trabalhar na próxima corrente um meio ponto alto. E você vai trabalhar o meio ponto alto para cada corrente da base. Depois que você finalizar a carreira com os meios pontos altos, vai ficar assim. Então, agora, você vai subir 1, 2, 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Você vai virar o trabalho e você vai fazer mais 7 pontos altos. Um para cada meio ponto alto da base. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Em seguida, você vai trabalhar 1, 2, 3 correntes. Você vai pular 2 pontos de base e no próximo você vai repetir o grupo com 8 pontos altos. Então, a sequência para essa carreira é assim: você inicia com um grupo de 8 pontos, finaliza com um grupo de 8 pontos. E entre cada grupo de 8 pontos, você faz 3 correntes e pula 2 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 correntes, pule 2 pontos da base e repita o grupo. Vai ficando assim. Finalizada essa primeira carreira, vai ficando dessa forma. Então, para a próxima, você vai subir sempre 3 correntes para iniciar a carreira, que equivalem a um ponto alto. Você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto, num total de 8. Quatro, 5, 6, 7, 8. Chegando no espaço, você vai fazer uma corrente, um ponto baixo no espaço, uma corrente. E agora você vai repetir ponto alto sobre ponto alto. Então, os grupos de 8 pontos, eles permanecem. O que muda é o trabalhado do espaço. Uma corrente, um ponto baixo no espaço, uma corrente. Repito o grupo de 8 pontos. Vou trabalhando dessa forma até no final da carreira. Finalizada a carreira, vai ficar dessa forma. Agora, você vai subir as 3 correntes. Vai trabalhar novamente o grupo inicial de 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, aqui sobre o ponto baixo, você vai trabalhar da seguinte forma: você vai fazer uma corrente, um ponto alto sobre o ponto baixo e uma corrente. E vai continuar trabalhando o grupo de 8 pontos. Então, o que muda é que ao invés de você trabalhar ponto baixo, como você fez na carreira anterior, você vai trabalhar um ponto alto. As correntes de espaço são a mesma quantidade. Novamente, uma corrente, um ponto alto sobre o ponto baixo, uma corrente. Vai ficando assim. Você vai trabalhar dessa forma até o final da carreira. Depois que você finalizar essa terceira carreira, a sequência para o ponto é essa segunda e terceira carreira. Os grupos de 8 pontos, eles permanecem
E o que muda é, numa carreira você trabalha no espaço ponto alto, na outra ponto baixo. O número de correntes é sempre o mesmo. Esta parte, ela vai do tórax, logo abaixo do busto, até a cava. Então, você vai medir logo abaixo do seu busto, que é a parte, as batinhas, geralmente elas são mais apertadinhas até abaixo do busto, depois elas ficam soltinhas. Então, logo abaixo do busto, 1 centímetro abaixo, mais ou menos, 2, você mede dali daquele ponto do tórax até abaixo da sua axila, que é onde nós vamos começar a diminuir para a parte da cava. Então, nós vamos trabalhar este pedacinho. No nosso caso, dá em torno de 14 centímetros aproximadamente trabalhando reto. E depois, quando chega abaixo da axila, a gente começa a diminuir, fazer aquela voltinha. Ó, no caso aqui vai reto, depois ela faz aquela voltinha para a cava e depois ela segue reto para dar a altura que nós queremos. Então, essa parte que você vai trabalhar reta agora é de abaixo do busto, uns 2 centímetros abaixo do busto, até a axila, até abaixo do braço. Depois que você trabalhar do busto até a parte de baixo da axila, ali, aquela parte reta, ela vai ficar assim. No nosso caso, deram 12 centímetros. Em quantidade de carreiras foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Mas você vai trabalhar conforme as suas medidas. Então, você vai trabalhar ali do busto até abaixo do braço, na axila, vai medir quantos centímetros dá, vai trabalhar reto, depois começa a diminuição para a cava. Para a diminuição para a cava, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos subir 3 correntes. E nós vamos tirando um ponto cada carreira, do grupo inicial e final, dos 8 pontos, até ficarmos com 2 pontos. Então, nós subimos as 3 correntes, só que não trabalhamos o primeiro ponto. Vamos diretamente para o segundo. Então, nós ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Agora, você vai trabalhar o restante da carreira normal. Quando chegarmos lá no final, você também já vai diretamente para o último ponto, deixando o penúltimo sem trabalhar. Bom, agora, o restante da carreira é conforme a sequência do ponto que você vinha seguindo. Chegando ao final da carreira, com 2 pontos na base, você pula um ponto e já faz o último diretamente. Nós vamos eliminando um ponto alto na lateral desse grupo, que é o último e do primeiro. Então, agora nós subimos 3 correntes, viramos o trabalho, não trabalhamos o primeiro, já vamos direto para o segundo. E lá no final, você vai fazer como você fez agora na carreira anterior, no final da carreira anterior. Vai deixar o penúltimo sem trabalhar e vai diretamente para o último. E assim você vai trabalhando até ficar com 2 pontos no primeiro grupo e 2 pontos no último grupo da sua carreira. Depois que você ficar com 2 pontos, ó, veja aqui como já foi ficando aqui a diminuição para a cava. Depois que você ficar com 2 pontos no primeiro grupo e 2 pontos aqui no último grupo, agora nós vamos eliminando esse ponto do espaço aqui deste trabalhado até chegar nesse segundo grupo. Então, aqui nós vamos subir as 3 correntes, virar o trabalho, só que nós não vamos trabalhar esse segundo ponto, nós vamos diretamente para o ponto aqui do espaço, que é aquele ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto sobre ele. Ó. E vamos diretamente para o grupo de pontos altos da base. Ó. Trabalhando os 8 grupos, sem deixar corrente de espaço.
Então, aqui, ó, veja que nós trabalhamos as 3 correntes. O ponto alto, em vez de ponto baixo para seguir a sequência, nós trabalhamos um ponto alto por causa da diminuição da cava. E depois não deixamos a corrente de espaço e fizemos os 8 pontos altos do segundo grupo. Aqui no final, você vai terminar nesse penúltimo grupo de 8 pontos, você não vai fazer a corrente de espaço, você vai fazer ponto alto sobre o ponto alto do trabalhado aqui do meio desses espaços e depois vai fazer o último ponto sobre o último ponto de base, sem trabalhar esse penúltimo. Então, ela vai ficando assim. Nós vamos diminuir até ficar só com este grupo aqui. Lembrando que para a sequência do meio agora, você continua com a corrente de espaço e um ponto baixo, porque na carreira anterior foi ponto alto. Ó, a gente só trabalhou o ponto alto lá para seguir corretamente a diminuição ali da cava. Então, aqui no final da carreira, veja que nós terminamos com o grupo de 8 pontos, um ponto alto sobre o ponto alto da base e um ponto alto pulando um ponto de base, que é o penúltimo, e fazendo sobre o último. Agora aqui nós subimos as 3 correntes, viramos o trabalho. Sempre eliminamos o segundo ponto. Então, eliminamos este segundo, vamos diretamente para o grupo de 8 pontos. Ó. Lá no final também, você vai eliminar o penúltimo ponto e vai ficar só com o último. Quando você finalizar a carreira, então, você elimina o penúltimo ponto da base, você vai ficar com 9 pontos. Para a gente ficar agora só com os 8 pontos do grupo e vai continuar reto só com os 8 pontos, você vai virar o trabalho e vai caminhar com ponto baixíssimo até o segundo ponto. Ali você sobe as 3 correntes e trabalha 1, 2, contando com as 3 correntes, nós já temos 3 pontos, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma corrente de espaço, agora um ponto baixo, uma corrente de espaço, continuamos com a sequência do ponto. Ó, então, agora nós já fizemos a parte da cava, que nós já temos, ó, já chegamos no segundo grupo de 8 pontos, eliminamos todo aquele primeiro e aquela parte trabalhada. Agora nós vamos seguir reto essa parte aqui da lateral. Lá no final também você vai diminuir, ó. Você vai vir trabalhando os 8 pontos, chegou no 8º ponto, você volta a carreira, não trabalha nessas 3 correntes que seria o último ponto de base. Finalizada essa parte da diminuição pré-cava, que nós ficamos então só com este segundo grupo de 8 pontos, ó. Do outro lado a mesma coisa. Então, agora nós vamos dividir o nosso trabalho. Aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Nós vamos deixar já esses 2 do centro sem trabalhar. Então, para o decote, você vai centralizar 2 grupos e você já não vai mais trabalhar sobre eles. Então, os 2 grupos, o espaço do meio entre eles e o espaço de cada lado entre eles. Você vai começar a trabalhar neste grupo do lado e neste. Então, você faz a marcação. Você centraliza 2 grupos e o espaço e também vai eliminar esses 2 espaços agora na próxima carreira. Então, você faz a marcação no grupo de pontos altos do lado desses 2 que você centralizou, no primeiro ponto alto. Você vai trabalhar para cá somente agora para o decote. Marcado aqui, agora a gente não faz mais diminuições para cá, a gente segue sempre reto. Nós diminuímos aqui, ó, desde que nós começamos a diminuir, deu aqui aproximadamente 9 centímetros. Não, aqui.
8 centímetros de diminuições nós trabalhamos. A cava, a altura da cava, desde quando você começa a diminuir até você finalizar, geralmente é 19, 20 centímetros. A nossa cava aqui nós vamos fazer ela com 18 centímetros aproximadamente. Então, nós vamos trabalhar aqui mais uns 10 centímetros para cima. Para adulto, a medida padrão gira em torno de 20 centímetros de altura. Então, o que você vai trabalhar de altura desde que você iniciou a diminuição da cava até a altura total dela, é em torno de 19, 20 centímetros. Aí você vê conforme a cava, a medida da sua cava ou por uma blusa sua. Esses dois grupos nós sempre vamos manter, que são os grupos para alça. E o que nós vamos agora começar a diminuir para o decote é nesse grupo aqui, que é o terceiro. 2 para alça, 1 para diminuição do decote, 2 que nós deixamos sem trabalhar no centro, esse do outro lado para diminuição do outro lado do decote, e esses 2 ficam para alça. Então, nós temos que terminar a alça, se você fizer a sua blusa maior, nós temos que ter 2 grupos para alça. E aqui nós temos que ter também do outro lado 2 grupos para alça. Se você tiver mais grupos aqui, você pode fazer a abertura do decote maior. Aí você vai decidir se você faz a abertura do decote maior, ou se você deixa, por exemplo, aqui deu 3 grupos no centro, você pode deixar 3 grupos, deixando o decote mais aberto. Aí você decide conforme o tamanho da sua peça. Então, aqui para nós diminuirmos, nós vamos diminuir só do lado do decote. Então, a gente vai trabalhar agora normalmente, até chegar aqui neste grupo, que é o grupo da diminuição do decote. Na primeira carreira, nós já vamos deixar 2 sem trabalhar. Depois, nós voltamos normalmente. Depois, quando nós viermos em direção ao decote, nós deixamos mais 2 sem trabalhar. Depois, nós viemos normalmente. A gente só diminui da cava em direção ao decote. Não diminuímos no início do decote para a cava. Então, nós vamos diminuir 2, 2, depois vai ser 1, 1, 1, 1, 1. Se você fizer todas as diminuições e não deu a altura da cava, depois você segue reto só na alça até dar a altura da sua cava. As diminuições, então agora você vai iniciar com 3 correntes. E você vai trabalhar até esse terceiro grupo de base, mas deixando esses 2 últimos pontos do grupo sem trabalhar, o 7º e o 8º, já para começar a diminuição. No caso, nós não vamos parar aqui e vamos continuar reto, nós temos que arredondar o nosso decote. Então, você vai trabalhando normalmente, seguindo a lógica do ponto, os grupos de ponto alto sobre os grupos de ponto alto, e nos espaços, numa carreira, você trabalha o ponto alto, na outra o ponto baixo. Ó, nesta é o ponto alto na nossa sequência. Ó, nós vamos trabalhando aqui um pouquinho mais rápido, só para chegar lá no terceiro grupo e você ver como a gente deixa os 2 últimos pontos sem trabalhar. Aqui ele é igual com uma sequência que você já trabalhou até agora, então não tem segredo. Nós estamos chegando já no terceiro grupo de base. Vamos trabalhando por 6 pontos e vamos deixar os 2 últimos sem trabalhar. Depois a gente faz um acabamento no decote, ele fica bem redondinho. Ó, chegamos na marcação, os 2 últimos ficam sem trabalhar. Aqui a gente já volta, subindo 3 correntes, virando o trabalho, que agora nós trabalhamos cada lado separadamente. Agora você segue apenas ponto sobre ponto, sem diminuir nada. Você só diminui da cava em direção ao decote e não ao contrário. Ó, então, agora siga ponto sobre ponto até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, você sobe 3 correntes, vira o trabalho. Agora, você vai trabalhar os grupinhos de pontos altos. Aqui você só tem 6 pontos, mas você vai ainda seguir trabalhando e deixando mais 2 pontos sem fazer. Então, nesse terceiro grupo, você vai trabalhar 4 pontos altos ao invés de 6.
Ó, vai deixar esses dois últimos aqui sem trabalhar, vai vir só até aqui. Então, veja aqui que nós chegamos no último grupo, nós trabalhamos apenas 4 pontos altos, deixamos os dois últimos sem fazer. Agora, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho. Ó, trabalha os 4 pontos sobre os 4 pontos da base. As 3 correntes já contam como primeiro ponto, o restante você segue normalmente. Até o final da carreira. Quando você chegar ao final da carreira, ao lado da cava, você vai subir normalmente as 3 correntes, virar o trabalho. Agora, você vai deixar de 1 em 1 os pontos, porque nós queremos diminuir até chegar nesse grupo, nós queremos ficar só com esses 2 grupos de 8 pontos. Queremos eliminar essa partezinha ainda. Só que agora, para não ficar tão cavado o decote, nós vamos, ou tão aberto, nós vamos trabalhar deixando de 1 em 1 ponto agora. Ó. Trabalhamos o primeiro grupo normalmente. Vamos para o segundo grupo. Trabalhando os 8 pontos. Trabalhamos o espaço, aquela parte trabalhada, com a corrente, um ponto a corrente. Quando nós chegamos nesse último grupo que tem apenas 4 pontos, nós trabalhamos só 3. Deixamos o último sem fazer. Agora, você vai subir as 3 correntes, vai virar o trabalho. E vai seguir ponto sobre ponto até o final da carreira. Agora, ó, chegando ao final da carreira do lado da cava, você vai voltar e vai continuar diminuindo o decote agora de 1 em 1. Chegou no final da carreira do decote, deixa o último sem fazer, volta normal, depois deixa esse outro sem fazer, volta normal, deixa esse outro sem fazer, vai eliminando de 1 em 1 até acabar com esse grupo de 8 pontos no total. Depois você volta e vai eliminar esse ponto do espaço, ó, até você ficar só com esses 2 grupinhos aqui de 8 pontos e o espaço do meio, que vai ser a parte da alça. Depois que você finalizar as diminuições para a golinha, aqui para o decote, ele vai ficar assim. Veja que nós estamos eliminando os pontos daquele grupo de 8 pontos, 2, 2, depois 1, 1, 1, 1, 1, até ficarmos com somente os 2 grupos de 8 pontos. Então, agora nós vamos trabalhar mais uma carreira, depois de finalizarmos aqui a diminuição total. Mais uma carreira com os 2 grupos, para finalizar essa parte da frente. Porque aqui na nossa já deu a altura de 19 centímetros, que é o que nós queremos para a nossa cava. Se você quiser mais alta da cava, que é da medida que você tira debaixo da axila até no ombro, ó, se você quiser ela mais alta, então você vai trabalhar mais carreiras reto, só na alça, até chegar à medida desejada. Então, aqui nós viramos o trabalho, essa é uma parte. Desde que nós marcamos, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Então, agora você vai arrematar essa parte. E você vai fazer esse outro lado para a alça exatamente igual.
Então, como nós já deixamos na primeira carreira 2 pontos, você emenda o fio aqui na lateral, na parte da cava, e começa a fazer essa outra parte da alça exatamente igual. Ó. Como nós vamos trabalhar pontos altos, a gente já pode puxar a laçada, trabalhar as 3 correntes, e à medida que nós vamos trabalhando cada ponto, nós vamos escondendo aquele fio do início. Então, a mesma coisa. Agora, você vai chegar aqui na parte do decote. Esse terceiro grupo, você vai eliminando. 2 pontos você já deixa sem fazer nessa carreira, volta normal. Depois, na próxima, você deixa mais 2 pontos sem fazer, depois volta normal. E nas próximas, você vai deixando de 1 em 1. Ó, vai ficando assim. Depois que você finalizar a parte da frente, ela vai ficar dessa forma. Ó. Então, agora você vai fazer a parte das costas como você fez a frente, a mesma diminuição para as cavas, a mesma altura, a mesma largura. A única diferença é a parte do decote, que você não vai começar a diminuir assim tão cavado. Você vai trabalhar até faltarem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras para finalizar essa parte da alça. Quando faltarem 5 carreiras, aí sim você vai começar a diminuir. Ela vai ficar mais aqui em cima, essa parte do decote da parte das costas. Ela não pode finalizar reta, mas ela vai finalizar bem menos cavada, bem menos profunda do que o decote da parte da frente. Então, nós vamos diminuir em 5 carreiras. A gente vai diminuir na primeira carreira 1 ponto, depois de 2 em 2. Por quê? Porque nós temos que eliminar este grupo de 8 pontos, ó, de cada lado, né? Vamos diminuir, finalizar ou eliminar, aliás, esses 8 pontos e mais aquele ponto que é do espaço da parte trabalhada. Então, você vai trabalhar dessa forma, reto, até faltarem 5 carreiras para finalizar essa parte, a parte das costas. Quando faltarem 5 carreiras, você trabalha um lado de cada vez, um lado depois outro, diminuindo nas últimas 5 carreiras. Então, aqui você vai começar igual, mesmo número de pontos, vai trabalhar o mesmo número de carreiras. Aqui você vai começar a diminuir no mesmo ponto, na mesma carreira que você começou a diminuir a cava. O que muda apenas para a parte das costas agora é o decote, que ele é realizada a diminuição quando faltarem 5 carreiras para acabar a parte das costas. A gente faz a diminuição aqui para a parte do decote. Então, aqui na parte das costas, ó, veja, depois que nós diminuímos a cava, aqui nessa parte nós seguimos reto, até faltarem 5 carreiras para acabar. No nosso caso aqui, deram 38 carreiras no total para a parte da frente. Então, nas costas a gente trabalha 33, depois a gente começa a diminuição para o decote das costas. Então, 5 carreiras aqui na tensão do nosso ponto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ela dá aproximadamente 4 centímetros de altura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 centímetros. Então, se você for fazer mais comprida ou mais curta a blusinha, é só você medir 4 centímetros antes do final das costas, você começa a divisão para o decote. Então, nós terminamos aqui. Nós vamos fazer aquela mesma marcação que nós fizemos para a parte da frente. Ó, nós vamos fazer para a parte das costas. Então, a gente centraliza aqui esses 2 grupos de pontos altos. Ó. E a gente faz a marcação deixando 3 para cada lado. A gente já vai deixar sem trabalhar aqui deste espaço, do lado daquele grupo central que a gente separou ali. É bom fazer a marcação para você não se perder na hora da divisão. E aqui a outra marcação do outro lado. Ó.
Então, nós deixamos 3 grupos para um lado, 3 grupos para o outro. E marcamos aqui ao lado da parte trabalhada, dessa parte vazadinha, 2 grupos no centro e essa parte vazada é a do meio. Então, essa parte a gente já não trabalha mais. Agora, nós vamos trabalhar cada parte separadamente. Nós vamos eliminar aquele grupo de 8 pontos como nós fizemos na frente, porque a gente tem que finalizar trabalhando agora 5 carreiras que nós vamos trabalhar. Nessas 5 nós temos que eliminar este grupo de 8 pontos mais esse ponto do espaço e terminar só com esses 2 grupos para dar certinho com o ombro da parte da frente, que finalizou com 2 grupos também. Então, antes da gente trabalhar essa parte, ó, você vê aqui a diferença, é bom que você veja a diferença do decote da parte da frente para a parte das costas. A gente coloca uma sobre a outra. Veja só onde nós começamos a diminuição para as costas. O decote da frente era lá embaixo, ó. Então, aqui você coloca uma peça sobre a outra, ela é exatamente igual. Olha, ó, veja a diferença da profundidade do decote da parte da frente em relação à parte das costas. Ó, a parte das costas ela vai ter esta caidinha, que ainda vai ficar mais arredondada, porque aqui nós vamos eliminando os pontos e vai ficando arredondada. Então, essa é uma diferença que você deve observar. Então, agora que a gente já fez as marcações, a gente vira o trabalho aqui para o outro lado, para o fio inicial, para o fio que nós estamos trabalhando, ele ficar para o lado direito. E nós vamos começar a fazer as diminuições. Ó. Então, aqui a gente começa normalmente, porque a diminuição ela é feita, ó, aqui nesse grupinho antes da marcação. Ela é feita nesse terceiro grupo. Então, a gente começa a carreira e vai trabalhando normalmente até chegar ali naquele terceiro grupinho de pontos altos. Então, chegando aqui ao final dessa primeira carreira da diminuição para a parte do decote das costas, aqui nesse terceiro grupo, você trabalha apenas 5 pontos, você já deixa 3 sem trabalhar. Por que essa conta? Nós vamos explicar para você. Aqui, como nós temos só 5 carreiras para trabalhar, numa a gente diminui em direção ao decote, depois a gente volta sem diminuir. Então, eu tenho 5 carreiras. A primeira eu diminuo, a segunda não, a terceira eu diminuo, a quarta não, a quinta eu diminuo. Então, são 3 carreiras apenas que eu vou ter que diminuir. Então, eu tenho que dividir os pontos que eu tenho que diminuir nessas 3 carreiras. Se eu tenho que eliminar aqui este grupo de 8 pontos, mais esse ponto da parte vazada, eu tenho 9 pontos para mim diminuir. Então, se eu tenho que diminuir 9 pontos em 3 carreiras, eu tenho que diminuir 3, 6, 9 pontos, ou seja, 3 pontos para cada carreira. Então, eu vou trabalhar esta primeira, já deixo 3 pontos sem fazer, já eliminei 3 pontos, mas ainda ficam mais 6 pontos para mim eliminar. Eu volto trabalhando normal, sem diminuir. Quando eu vier em direção ao decote novamente, eu tiro mais 3 pontos, eu deixo mais 3 pontos sem trabalhar. Então, já vou ficar com 3. Depois eu volto normalmente. Quando eu voltar na quinta carreira, eu deixo os outros 3 pontos sem trabalhar. E aí eu eliminei os 9 pontos que eu queria. Então, esse é o cálculo que você tem que fazer. Você tem que ver quantas carreiras restam para trabalhar. Lembrando que você só diminui quando você vai trabalhando em direção ao decote, que você deixa os pontos sem fazer. Então, você vai ter que dividir, fazer os cálculos no papel, quantas carreiras você tem que trabalhar, em quais carreiras você vai diminuir. Tendo o total de carreiras onde você vai diminuir, você encaixa os pontos que você tem que diminuir naquele total de carreiras. Então, aqui nós deixamos já 3 pontos, agora você volta trabalhando normalmente, subindo 3 correntes, virando o trabalho. E agora você segue ponto sobre ponto até o final da carreira. Quando você vai em direção à cava, você não diminui. Você só diminui quando você vai em direção ao decote, deixando os pontos sem fazer. E a sequência aqui, ela segue a sequência dos pontos de base. Então, trabalha até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, você sobe 3 correntes, vira o trabalho em direção ao decote. E você segue trabalhando ponto sobre ponto. Quando chegar aqui no final, você vai deixar nesse terceiro grupinho mais 3 pontos sem fazer. Chegando aqui no final da carreira, nós temos os 2 grupos. E temos os 3 pontos que nós temos que trabalhar aqui, deixar 3 sem fazer. Se a gente deixar aqui
Ó, 3 pontos sem fazer, vai ficar uma escadinha. Então, para não ficar essa escadinha agora nessa diminuição, ó, você faz os 2 pontos, o ponto da parte trabalhada e o primeiro ponto desse terceiro grupo, que é o segundo, né, dos 3 que vão ficar. O terceiro, você faz o seguinte, você faz pela metade, pega uma laçada, vai no último ponto desse grupo, trabalha também pela metade e fecha todos de uma vez quando tiver 3 pontos na agulha. Ó, assim ele diminuiu, ficou com 1, 2 e o terceiro ponto aqui, que é os 2 que você juntou, e ele não fica aquela escadinha muito acentuada. Então, agora você volta. Trabalhando normalmente essa próxima carreira, subindo 3 correntes, virando o trabalho, ó, trabalhando o segundo ponto alto e o terceiro, uma corrente de espaço, um ponto alto sobre o ponto baixo da parte trabalhada, da parte vazada, no caso. E o restante você segue normalmente. Até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, você sobe as 3 correntes, vira o trabalho, trabalha esses 2 primeiros grupos de pontos altos e ali nós estamos você a finalizar a última diminuição. Então, depois que você trabalhar esses 2 grupos, esse segundo grupo você trabalha com 7 pontos. Por quê? Nós temos que deixar esses 3 sem fazer, certo? Se nós chegarmos e trabalharmos aqui o 8º ponto desse segundo grupo, deixando os 3 sem fazer, vai ficar aquela escadinha. Então, para não ficar essa escadinha e mesmo assim ficarmos com 8 pontos neste grupo, nós trabalhamos esse 8º ponto desse segundo grupo pela metade, pegamos uma laçada, vamos lá no último ponto de base, fazemos pela metade. Quando tivermos 3 pontos na agulha, pegamos uma laçada e tiramos todos de uma vez. O que que acontece aqui? Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º grupo é esses 2 que você trabalhou juntos. Assim você ficou com um ponto só. Ó. Então, agora que nós já fizemos todas as diminuições, nós vamos trabalhar uma carreira a mais para a parte das costas, porque a parte das costas, essa parte da alça, ela dobra um pouquinho sobre o ombro para costurar com a parte da frente. Então, a gente vai fazer aqui uma carreirinha a mais. Se nós trabalhamos, por exemplo, 38 carreiras foi na parte da frente, então vai ter 39 a parte de trás. Aumentada só nessa parte aqui da alça. Então, aqui é só você virar o trabalho, seguir trabalhando esses 2 grupinhos de 8 pontos. Ó. Para finalizar. E depois você vai fazer a mesma coisa lá para o outro lado. Essa diminuição que você fez agora para o decote nessa parte, você vai fazer a mesma coisa para o outro lado para finalizar essa parte de cima das costas. Então, aqui você arremata. Ó, a gente já pode até deixar um pedacinho de fio para união, por se acaso. Não precisa emendar o fio para unir. Então, essa parte ela está finalizada. Agora, a gente vem aqui para o outro lado. Ó, a marcação está aqui. Você vem em direção da cava ao decote. E trabalha da mesma forma. Essas 6 carreiras para a parte da alça, diminuindo nas 5, a primeira, a terceira e a quinta. E depois trabalha a sexta sem diminuições. Depois que você finalizar a parte das costas, ela vai ficar assim. Ó, esse é o decote da parte das costas. Então, agora, ó, você vai colocar a parte da frente sobre a parte das costas. Veja que o ombro ele acaba com a mesma largura. Ó. Nós temos que unir ombro e ombro das 2 partes e temos que unir essa lateral que vai até a cava.
ó, até o início da diminuição da cava. Então, nós temos que unir este lado, temos que unir este ombro, temos que unir este ombro, temos que unir este lado. Nós vamos deixar a abertura da parte de baixo para depois a gente trabalhar assim, nesse sentido. A gente vai começar o próximo ponto que a gente vai trabalhar dessa forma, já unidas as partes de cima, a gente vai agora para a parte de baixo. Então, primeiro a gente tem que unir aqui essas partes. Aqui, para você fazer a união, quando você coloca a parte da frente sobre a parte das costas, as duas partes elas não têm direito e avesso. Por quê? Por exemplo, essa parte a gente acabou com direito aqui com o avesso para cima. Essa aqui já está com direito para cima, quer dizer, não tem direito a avesso. Mas nós temos essa primeira carreira de meios pontos altos, que nós vamos trabalhar depois em direção à parte de baixo. Você deixa ela com o direito para a parte de fora, que ela vai ficar no meio do trabalho. Então, você observa o direito dessa carreira, você deixa para cima, parte da frente, ó. E o direito da parte das costas dessa carreira de meio ponto alto fica para baixo. Então, você vai observar, ó, aqui pelos espacinhos você vê direitinho o direito do trabalho, ó. Aqui ela tem um relevinho, as correntinhas, aqui elas já ficam amassadinhas, ó. O direito do meio ponto alto para cima. A mesma coisa se você virar o trabalho, o direito da parte das costas dessa carreira de meio ponto alto, ele deve ficar para fora. Os dois direitos das carreiras de meio ponto alto para fora. Ó. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai contar aquelas 15 carreiras que você trabalhou sem diminuir, antes de começar a diminuição da cava. Ó. Você conta de baixo para cima 15 carreiras, da parte de baixo também, e você une as duas com um fio diferente para marcação, para você saber até onde você vai unir a lateral. A mesma coisa você faz por outro lado. Para você, por exemplo, não passar uma carreira de um lado ou de outro, tem que ficar exatamente iguais. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marca, pega a outra parte, junta, ó, e dá um nozinho para prender as duas para você fazer a união e ficar mais fácil, para unir. Assim você não se perde na hora da união. Então, agora nós vamos pegar a agulha de tapeçaria, vamos colocar, ó, esse fiozinho aqui que sobrou, ele não dá para unir, então a gente vai colocar um pedaço de fio aqui na agulha. Primeiramente, você faz um nozinho na ponta, ou 2 nozinhos. Para não passar ali dos pontos. E a gente vai colocar na agulha para começar a união. Colocada a linha na agulha, na hora que você for fazer a costura, você vai fazer a costura pelo avesso do trabalho. Então, aquelas carreiras de meio ponto alto que ficam pelo direito, quando o trabalho estiver costurado, agora elas estão pelo avesso para você fazer a costura. Veja que as correntinhas dos pontos, elas ficam amassadinhas porque estão as duas carreiras pelo avesso, o direito das duas está para dentro. Então, aqui pelo avesso, considerando a carreira de meio ponto alto, nós vamos fazer a união. Então, aqui, como o fio já vai ficar aqui, a peça já está para o avesso, o fio você pode introduzir lá no primeiro pontinho, bem no cantinho do ponto, e passar aqui para o outro lado. Em seguida, você posiciona dessa forma o trabalho para ficar melhor para fazer a união. Você deve observar, ó, que fica carreira com carreira na hora da união. Meio ponto com meio ponto, ponto alto com ponto alto, carreira com carreira como se fosse uma continuação. Aqui você vai introduzir a agulha pegando essas alcinhas de fora dos pontos da lateral. Essas alças que ficam para fora. E você vai de um lado para outro, de você para frente, depois da frente em direção a você. Uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá.
uma vez daqui para lá, uma vez de lá para cá. Ó, essas alcinhas que ficam para a parte de cima, a parte de fora aqui do trabalho. Ó, a união aqui pelo avesso, ela vai ficando assim. Então, você vai unir até aquela marcação que você fez no início da diminuição da cava. Ó. Bem simples de fazer a costura. Só você observar nos pontos das laterais, as correntinhas que ficam para a parte de cima, você introduz a agulha nelas e vai costurando de um lado para outro. Ó, agora de lá para cá. Depois daqui para lá. Ó, até chegar nessa marcação. Quando você chegar na marcação, você retira a marcação e você faz o arremate aqui por dentro. Esse lado ele vai ficar pro avesso, então você faz aqui em cima. Ó. Você passa a agulha por baixo dos pontos da costura, puxa o fio e passa a agulha por dentro dessa laçadinha que se forma quando você puxa o fio. Depois de fazer isso 2 vezes, você vai passando o fio pelos pontos da costura para esconder o fio e depois cortar. Depois, quando você virar para o outro lado, ó, a costura ela vai ficar assim, quase que imperceptível. Você vai fazer a mesma coisa para o outro lado do seu trabalho. E depois você vai, ó, depois do outro lado costurado, que nós já costuramos, você vai virar o trabalho para o direito, ó. E você verá como fica a costura, ó. Ela fica perfeita, ó. Então, as laterais elas já estão fechadas. Ó. Agora nós vamos unir os ombros. Vamos virar para o avesso. Novamente. E vamos unir os ombros. A união para os ombros aqui pelo avesso da peça é da mesma forma. Você pega aquele fio que, se você já deixou do arremate do ombro, você já pega aquele fio e já passa lá para o outro lado do trabalho, pegando as duas partes juntas. Ó. Aqui você vai pegando, tem essas correntinhas dos pontos que você finalizou o trabalho, você pega a correntinha de fora de cada ponto. Ó. E vai unindo. Cuidando para acabar aqui ponta com ponta e cuidando para que essa parte trabalhada ela fique ponto com ponto alto com ponto baixo. Ó. Como se fosse uma continuação. Então, aqui nós vamos costurando, pegando as alcinhas de fora dessas correntes, dos últimos pontos de cada ombro. Ponto baixo com ponto alto naquela parte vazada, corrente com corrente, ponto com ponto. Ó. Vamos unindo até ali na pontinha do ombro.
Estamos quase chegando ao final dessa união. Bem simples de ser feita também, não tem segredo nenhum essa costura. Ó, ela vai ficar assim. Você observa se ali pelo lado direito, ó, você puxou o fio bem para que fique, ó, ponto com ponto, como se fosse uma carreira de correntinhas ali a costura. Ela fica perfeita. Então, aqui por dentro, você arremata, porque aqui é o lado avesso. Então, a gente pode fazer aqui por cima. 2 vezes. Depois, a gente esconde o fio aqui pela costura. E corta. O outro ombro nós já costuramos da mesma forma. Quando nós virarmos agora o trabalho, ó, a costura ela fica assim. Então, nós já unimos as laterais, já unimos os ombros. Agora, nós temos que fazer o acabamento aqui dessa parte do decote e o acabamento aqui dessa lateral, que é a manga, que é aqui, ó, o espaço para a manga que já ficou em aberto. Para as duas mangas, nós temos que fazer o acabamento e para o decote. Agora, para o acabamento aqui da parte da manga, você vai emendar o fio bem naquela parte da costura. Você vai subir 2 correntes, que equivalem a um ponto baixo, mais 3 para o picô. Você volta na primeira dessas 3 que você subiu para o picô, prende com ponto baixo. Vai na outra lateral de carreira, prende com ponto baixo. Ó. 1, 2, 3 correntes, volte na primeira, prenda com ponto baixo. Vá na outra lateral de carreira, prenda com outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volte na primeira, prenda com ponto baixo. Vá na outra lateral de carreira, prenda com outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volte na primeira, prenda com ponto baixo. Vá na próxima lateral de carreira, prenda com outro ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volte na primeira, prenda com ponto baixo. Vá na próxima lateral de carreira, prenda com ponto baixo. Vão ficando os biquinhos, ó, desse jeito. Uma dica aqui para você, já que nós estamos na parte da cava, ó, se você gosta de cavas, ó, mais abertinhas aqui, que você gosta que ela fique mais cavada, você já na primeira carreira que você diminui pontos, você pode deixar 2 ou 3 pontos já, sem trabalhar ali, diminuindo mais, para cavar mais, e depois você segue diminuindo de 1 em 1. Então, essa é uma dica para quem gosta de blusas mais cavadas. Então, agora você continua fazendo acabamento, ó, ao redor de toda essa parte da manga, da abertura da manga. Ó, ela vai ficando assim. Lembrando, pelo direito. Depois que você finalizar o acabamento, ele vai ficar dessa forma. Você vai fechar a carreira. Ó, depois de fazer aqui o último picô, você fecha a carreira ali naquela correntinha que você iniciou. Ó. Na primeira correntinha, você pode fechar a carreira e arrematar.
esse fio do arremate, ó, depois você pode levar com a agulha que você fez a costura, ali por dentro da costura da cava, daquela parte da lateral. Ó, fica mais fácil você levar o fio, esconder por alguns pontos e depois cortar. Você pode colocar outro fio aqui e fazer a mesma coisa. Então, esse acabamento você vai fazer na outra manga. E você vai fazer também aqui nessa abertura do decote. Da mesma forma como você fez na abertura da manga, você faz aqui nessa abertura. Você pode emendar o fio ali pela parte de trás, para não ficar aparecendo, ou até aqui na costura do ombro, para não ficar aparecendo emenda. Depois você vai pelo direito fazendo esse acabamento também. Depois que você trabalhar o acabamento também para o decote e para as duas mangas, ele vai ficar assim. Então, esta base que nós estamos utilizando para fazer esta blusa, você também pode fazer só uma regata, se você quiser, continuar ela retinha até o comprimento que você quiser, ou seja, quando você começar essa parte aqui reta antes da diminuição da cava, você faz ela mais comprida, se você quiser. Você mede da sua cava até o comprimento que você deseja, você pode fazer uma regata também com esse modelinho. Você pode fazer um top croppé com esse modelinho, fazendo só um pouquinho mais comprido aqui nessa parte. Dá para fazer diversos modelinhos de blusinhas com esse tipo de, dessa parte de cima. É só aumentando, diferenciando na parte de baixo. Então, agora nós vamos virar o nosso trabalho. Agora nós não vamos trabalhar separadamente, porque agora nós já unimos as duas partes ali. Então, agora nós vamos trabalhar em tubular até o comprimento desejado para o nosso trabalho. Agora, para a parte de baixo do nosso trabalho, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos trabalhar agora um ponto fantasia. Esse ponto fantasia, ele leva o desenho de abacaxis na composição. Então, nós vamos virar aqui o trabalho para as costas, porque nós não queremos deixar a emenda das carreiras na parte da frente. Então, você pode fazer tanto a emenda aqui nas costas, quanto a emenda aqui na lateral. A gente pode fazer a emenda aqui na lateral, aproveitando também onde foi feita a parte da costura. Então, a gente vai emendar o fio. Vai subir 1, 2, 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vai trabalhar mais um ponto alto naquele mesmo ponto. 2 correntes de espaço. E mais 2 pontos altos ainda naquele mesmo ponto. Então, a gente formou aqui o ponto V duplo. Agora, você vai fazer 3 correntes. E, novamente, você vai fazer um ponto V duplo, só que pulando aqui na base, 3 pontos de espaço. 1, 2, 3. No próximo, você faz outro ponto V duplo, que são os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Agora, você vai fazer 3 correntes, você vai pular 3 pontos da base novamente, 1, 2, 3, e no próximo você prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pule 1, 2, 3 pontos da base e no próximo prenda com um ponto baixo.
Essas 5 correntes, essas que vão compor o ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos da base. No próximo faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 1, 2, 3 pontos. No próximo eu faço um ponto baixo. São 3 pontos rede no total. Agora você faz 1, 2, 3 correntes e repete a sequência desde o início novamente, ou seja, você pula 1, 2, 3 pontos de base e no próximo você faz um ponto V duplo, que são os 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Três correntes de espaço, pule 1, 2, 3 pontos da base, no próximo faça outro ponto V duplo. Dois pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Ó. 3 correntes. Pule 1, 2, 3 pontos da base, no próximo prenda com ponto baixo. Então, veja a sequência como vai ficando. A sequência é um ponto V duplo, 3 correntes, pule 3 pontos de base, outro ponto V duplo. 3 correntes de espaço, pule 3 pontos de base, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo, sempre pulando 3 pontos da base. Ó. 3 pontos rede, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, 3 correntes de espaço. Pulando 3 pontos, você repete a sequência. Ó. Agora você vai trabalhar essa sequência para toda a carreira. Quando você estiver terminando a carreira, você deve finalizar, ó, com a sequência como se fosse iniciar outra. Por exemplo, aqui nós fizemos os 2 pontos Vs, as 3 correntes, os 3 pontos rede, e agora faríamos as 3 correntes para começar com ponto V novamente. Então, ele termina como se fosse iniciar outra sequência, que estão os 2 pontos Vs novamente, que inicia a próxima sequência. Então, você termina dessa forma. As 3 correntes, os 3 pontos rede, que são 5 correntes e um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo, 5 correntes e um ponto baixo. As 3 correntes de espaço, ó, e um ponto baixíssimo, contando 1, 2 na terceira corrente do primeiro ponto. Ó. Agora, para a próxima carreira, você vai caminhar com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Você vai repetir ponto V sobre ponto V. Então, para iniciar a carreira, você sobe 3 correntes e faz mais um ponto alto. Você já tem os 2 pontos. As 2 correntes, 2 pontos altos. Agora você vai trabalhar 3 correntes, um ponto alto no espaço, 3 correntes, ponto V sobre ponto V. Três correntes novamente. Só que agora você vai diretamente para aquele segundo espaço, que é o primeiro ponto rede. Você não prende com ponto baixo sobre essas 3 correntes. Você vai para o primeiro daqueles 3 pontos rede, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes agora. Prendo com ponto baixo no segundo ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Prendo com ponto baixo no próximo ponto rede. Agora faço 3 correntes e vou diretamente para o ponto V.
Então, veja que aqui, ao invés de 3 pontos rede que nós tínhamos na base, fora as 3 correntes de espaço de cada lado, nós ficamos com 2 pontos rede. As 3 correntes de um lado, as 3 correntes do outro e 2 pontos rede no meio. Agora, a gente repete a sequência. O ponto V sobre ponto V. Três correntes, um ponto alto no meio dos V's, sobre aquele espaço de 3 correntes, 3 correntes, ponto V sobre ponto V. Agora fica mais fácil de trabalhar. Agora você já está na próxima sequência novamente. Faz as 3 correntes, pula aquelas 3 correntes do espaço da carreira anterior, prende com ponto baixo no primeiro ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Formamos os 2 pontos rede. Agora 3 correntes. E você repete a sequência novamente. Já chegamos no ponto V. Então, a sequência ela vai ficando assim. Finalizada a segunda carreira, ó, o seu trabalho ele vai ficando assim. Então, aqui no final, ó, você termina com os 2 pontos rede, as 3 correntes, um ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto da carreira. Caminhamos com ponto baixíssimo até o meio do ponto V. Aqui nós subimos as 3 correntes e fazemos mais um ponto alto. 2 correntes. É só repetir o ponto V duplo. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Agora você fará 1, 2, 3 correntes. Sobre o ponto alto da base, você trabalha um ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto alto novamente sobre aquele ponto alto da base ainda. 3 correntes, ponto V sobre ponto V. Ó, veja como vai ficando trabalhado da parte do ponto V. Agora nós vamos para a parte do ponto rede, que nós vamos fazer as 3 correntes. Vamos pular as 3 correntes da base e vamos prender com ponto baixo no primeiro ponto rede daqueles 2 da base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no ponto rede seguinte. Então, veja que aqui, ó, nós já reduzimos de 3 para 2 para esta carreira, um ponto rede apenas. 3 correntes de espaço e chegamos no ponto V, onde nós vamos repetir a sequência. Ponto V sobre ponto V. Três correntes. Sobre o ponto alto da base, a gente trabalha um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto. 3 correntes de espaço, ponto V sobre ponto V. Três correntes de espaço. E já estamos na rede novamente. Ó, então, veja como vai ficando a sequência. Ó. Ela vai ficando assim. Agora, você vai repetir essa sequência para toda a carreira.
Ó, é um ponto fantasia bem gostoso de se trabalhar. Ó, ele rende bastante, o efeito dele é bem lindo. Finalizando essa terceira carreira, ó, você faz o ponto V duplo, as 3 correntes, um ponto rede, 3 correntes e finaliza com ponto baixíssimo. Sempre na terceira corrente do primeiro ponto. Veja como vai ficando o seu trabalho. Agora, você vai caminhar, então, com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Aqui nós vamos repetir ponto V sobre ponto V. 3 correntes para subir que equivalem a um ponto alto, outro ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos, 3 correntes de espaço. Agora, sobre aquelas 5 correntes que você fez na carreira anterior, um ponto alto, 5 correntes, um ponto alto, você faz naquele espaço 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 correntes, ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. 3 correntes de espaço. Ó, veja como vai ficando essa sequência entre os pontos V duplos. 3 correntes de espaço. Pule aquelas 3 correntes da base. No próximo espaço você faz um ponto baixo. 3 correntes de espaço. Veja que não temos mais ponto rede. Só tínhamos um na carreira anterior, agora não temos mais nenhum. Nós fazemos o ponto V, as 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto rede, 3 correntes. E já vamos diretamente para o próximo ponto V. Fazendo outro ponto V sobre ele. Ó, veja como vai ficando a sequência. Nós vamos abrindo essa sequência entre os pontos Vs e vamos fechando a sequência do ponto rede. Agora você repete 3 correntes, 8 pontos altos sobre o espaço de 5 correntes, 3 correntes, um ponto V duplo. Ó, vai ficando assim. Quando você estiver finalizando a 4ª carreira, ela vai ficando assim. É um trabalhado muito lindo para peças de vestuário. Então, aqui a gente finaliza com 3 correntes e um ponto baixíssimo. Caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o meio do ponto V, subimos 3 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos, para formar o ponto V duplo. Agora você vai trabalhar 3 correntes de espaço, você vai lá para aqueles 8 pontos da base. Você faz ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de espaço. Você vai repetir os 8 pontos, só que com uma corrente de espaço entre cada um. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Só que com uma corrente de espaço entre cada um para abrir mais. Agora, você faz 3 correntes. Ponto V sobre ponto V. Os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos.
E agora você vai diretamente para o próximo ponto V, porque nós não temos mais rede na base. Então, de um ponto V você já vai para o outro. E recomeça a sequência. Ó. Ela vai ficando assim. Finalizando, então, 1, 2, 3, 4, 5, essa quinta carreira, ela vai ficando assim. Agora, aqui você termina com ponto V duplo, já fecha diretamente com ponto baixíssimo no primeiro ponto V duplo. Agora, você caminha com os 2 pontos baixíssimos, faz ponto V sobre ponto V, agora, você vai fazer 3 correntes de espaço. Você vai diretamente para o primeiro espaço entre aqueles 8 pontos altos, em que você vai trabalhar em cada espaço, naquela corrente de espaço. Você faz um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. Então, aqui você vai formando o abacaxi. Veja que nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Foram 7 pontos baixos formando 6 espaços. Agora, você trabalha 1, 2, 3 pontos, corrente, 3 correntinhas no caso, e ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vai diretamente para o próximo V. Ó, já estamos na próxima sequência. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E agora você faz as 3 correntes de espaço e vai trabalhar sobre o próximo abacaxi que você está formando, ó, com um ponto baixo, 3 correntes. Ele vai ficando assim. Finalizada, então, essa sexta carreira, você termina já com um ponto V e um ponto baixíssimo no primeiro ponto V. Agora, você caminha com pontos baixíssimos até o meio do ponto V da base. Ali você repete ponto V duplo sobre ponto V duplo. Agora, você faz 3 correntes. Você vai diretamente para o primeiro espaço de 3 correntes, prende com ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço seguinte. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo no espaço. Você verá que na primeira sequência de um ponto baixo, 3 correntes, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Neste nós temos 1, 2, 3, 4, 5 apenas. Ele vai diminuindo para formar o abacaxi. Outra dica muito importante, se você quiser que a sua blusinha, nessa parte trabalhada, a parte de baixo, ela fique mais franzidinha, mais babadinho, mais larga, vamos dizer assim, você terá que fazer mais sequências na primeira carreira. Então, aqui, essa sequência que era um ponto V, 3 correntes, um ponto V, 3 correntes, 3 redes, 3 correntes, em vez de você deixar 3 correntes de espaço, pular 3 pontos da base entre cada ponto, você pula 2. Assim você junta mais as sequências, dá para fazer mais sequências na primeira carreira
Depois você formará automaticamente mais abacaxis e ela vai ficar mais onduladinha. Tem gente que gosta mais retinha, mais perfeita no corpo. Tem pessoas que gostam que fique mais larguinha. Então, para que ela fique mais larguinha nessa parte de baixo, ou seja, mais justinha até o busto, depois mais larga, você faz isso. Em vez de deixar 3 pontos de base, pular 3 pontos de base, você pula 2. Assim você junta mais os pontos. Você verá que a primeira carreira ela vai ficar mais onduladinha, mas justamente é para que você forme esse efeito de abrir depois a parte de baixo, abrir mais. Então, agora a gente continua aqui com a nossa sequência. Terminamos aqui essa parte do abacaxi. Fazemos 3 correntes. Ponto V sobre ponto V. Os 2 pontos altos, as 2 correntes e os 2 pontos altos. Agora, nós vamos deixar uma corrente de espaço e vamos para o próximo ponto V para começar a próxima sequência. Então, antes, nas 2 carreiras anteriores, nós não estávamos deixando nenhuma corrente de espaço entre os Vs, de uma sequência e de outra. Agora, nós vamos deixar uma corrente. Ó. Agora, novamente, você já está chegando no outro abacaxi. Então, você faz as 3 correntes de espaço e já vai diretamente com um ponto baixo sobre o primeiro espaço, 3 correntes, um ponto baixo sobre o segundo espaço e assim por diante. Então, agora você vai continuar essa sequência, ó. Você vai fechando agora o abacaxi e vai começar a abrir essa parte aqui entre os Vs, por isso que nós já colocamos uma corrente. Finalizada então essa 7ª carreira, aqui você já termina com uma corrente de espaço e um ponto baixíssimo. Agora você vai caminhar com pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Ali você vai fazer o ponto V duplo sobre ponto V duplo. As 3 correntes. Vai trabalhar um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo sobre o abacaxi. Ó, repetindo, um ponto baixo e 3 correntes para cada espaço da base. As 3 correntes de espaço. Ponto V sobre ponto V. E agora você fará 2 correntes de espaço para passar para o primeiro V da próxima sequência. Ó. 3 correntes novamente, e agora você vai repetindo a sequência. Um ponto baixo, 3 correntes para o abacaxi. Ó, vai ficando assim. Se você quiser também não aumentar ali na parte do início, para que ela fique mais larga, mas aqui no meio para que ela fique mais vazada, você pode fazer 4 correntes de espaço aqui ao invés de 3, antes e depois dos pontos Vs. Ó. Onde você sempre faz aqui 3 correntes, ó, você pode fazer 4. Aumenta sem problemas, ela vai ficar mais larguinha. Finalizando essa 8ª carreira, ó, você finaliza com 2 correntes e um ponto baixíssimo. Caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o meio do V.
Agora, você vai fazer ponto V sobre ponto V. Três correntes. Vai trabalhar um ponto baixo no próximo espaço do abacaxi. Três correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo sempre no espaço, três correntes. Ó, veja que nós vamos fechando o abacaxi, só temos 3 redinhas aqui nele agora. Agora, você vai fazer 3 correntes de espaço novamente. Ponto V sobre ponto V. Agora, entre um V e outro, o último V da sequência para o primeiro da próxima, você vai fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai fazer V sobre V para começar a próxima sequência de repetição. Ó. Ela vai ficando assim aqui. Agora, você vai repetir para o abacaxi, ó, a sequência ela vai ficando assim. Finalizando então essa carreira, você vai terminar com 7 correntes e vai fechar com ponto baixíssimo no ponto V, no primeiro ponto dele. Agora, nós caminhamos com nossos 2 pontos baixíssimos até o meio do V. Subimos as 3 correntes. Trabalhamos ponto V sobre ponto V. Três correntes de espaço. Agora, aqui no abacaxi, nós teremos só 2 redinhas. Um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes, um ponto baixo. Ó. Agora, 3 correntes, ponto V sobre ponto V. Agora, aqui sobre essas 7 correntes de base da carreira anterior, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. E vai recomeçar a sequência novamente do próximo abacaxi. Ponto V sobre ponto V e repetindo a sequência anterior. Então, aqui, ó, nós estamos fechando já quase o abacaxi, só que nós começamos aqui a abrir a parte da rede, que é essa partezinha aqui, que nós já havíamos trabalhado anteriormente. Nós, ó, fechamos e agora vamos abri-la. Então, agora você repete a sequência para o abacaxi, depois para outra parte da redinha, ó, ela vai ficando assim. Finalizando, então, essa carreira, 1, 2, você conta pelos pontos V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você fecha com ponto baixíssimo, terminando ponto V, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes. Sempre seguindo a sequência, como se, ó, ela é uma continuação. Agora, a gente caminha com pontos baixíssimos até o meio do ponto V. Aqui nós vamos trabalhar ponto V sobre ponto V. 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. 3 correntes. Ó, um ponto baixo no primeiro espaço do abacaxi, 3 correntes, um ponto baixo no segundo espaço. Ó, nós ficamos com uma redinha apenas fechando o abacaxi, formando o desenho dele. Agora, 3 correntes, ponto V sobre ponto V.
Agora, aqui nas redes, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no segundo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vamos para o próximo ponto V. Fazendo ponto V sobre ponto V. Essa blusinha ela é bem fácil de fazê-la maior, de aumentar, porque as correntes elas possibilitam isto, ó. Tanto você aumenta nas correntes da rede, como você pode fazer o ponto V duplo com o ponto V triplo, aliás, aqui ao invés do duplo. Quer dizer, são várias as possibilidades de se aumentar. Ó. E a parte do aumento aqui, porque o que define o tamanho dessa blusa, ó. Veja como ela vai ficando. O que define o aumento dessa blusa é essa parte de cima, correto? Então, você vai tirar a medida do seu busto, que vai definir a largura, só que como a linha ela sempre cede um pouquinho, então você pode diminuir de 5 a 7 centímetros à medida que você encontrar. Como a gente trabalha cada parte separadamente, a gente tira a medida do busto total. Aí, do total, você pode diminuir esses 7 centímetros. Nós diminuímos aqui sempre 7 centímetros. Depende, se você gosta da blusa bem folgadinha, aí você pode tirar uns 3, 5 centímetros, dependendo, porque a linha, ela cede um pouquinho, cede esses centímetros. Aqui na tensão do nosso ponto, ela sempre acaba cedendo uns 7 centímetros. Então, como a gente faz as peças bem rente ao corpo, certinhas no corpo, a gente tira esses 7 centímetros. Se você gosta dela bem folgada, aí você deixa com a medida normal. Então, tirando a medida do busto total, você divide por 2 e trabalha cada parte separadamente. Então, ó, você vai trabalhar com a medida da largura que você encontrou no busto, vai trabalhar até chegar na cava. Então, a gente trabalha geralmente ali da parte de baixo do busto, ali do tórax, até essa medida da altura, a gente calcula até na cava. Depois, chegando na cava, que é ali um pouquinho abaixo da parte de baixo da axila, você vai chegar até na parte de baixo, ali na axila, parte de baixo do braço, você começa a cavar a blusa. Aqui nós vamos tirando um pouquinho de 1 em 1, mas você, se gosta dela mais cavada, você tira 2, 2, depois 1, 1, 1. Você pode cavar mais aqui essa parte. E depois você segue pela altura desejada para o tamanho da cava. Geralmente para adulto 20 centímetros. Se você tem o braço um pouquinho mais grossinho, 22 centímetros. Mas gira em torno disso, 19 a 21, 22 centímetros. Ó. Aqui o decote, a profundidade é você que define. Então você pode também tirar pela medida de uma blusa sua. A partir de onde que você vai começar a tirar o decote, se você gosta mais aberto, se você gosta mais fechado, você pode tirar como medida uma blusa sua e fazer pelas medidas da sua blusa. Ó. Então, definida essa parte de cima, o restante é automático porque já está no tamanho que você deseja. Ó. Então, veja como vai ficando agora a sequência dessa carreira que nós estamos trabalhando. Ó. Ela vai fechando o abacaxi. E aqui ela vai abrindo as redes, ó. Começou 1, 2, agora 3. Vai aumentando essa parte, fechando essa. Então, agora você repete a sequência para toda a carreira. Estamos chegando ao final, então, dessa carreira. Ó, veja como vai ficando o trabalhado do ponto. É maravilhoso esse trabalhado. Principalmente depois que você veste a peça. Então, aqui nós fizemos os 3 pontos rede para finalizar. Um ponto baixíssimo. Ó. Agora nós vamos caminhar com os nossos 2 pontos baixíssimos até o ponto V. Vamos trabalhar ponto V sobre ponto V. Três correntes. Agora, você faz um ponto baixo ali naquele espaço, na última redinha do abacaxi. 3 correntes. E vai diretamente para o ponto V.
fazendo ponto V sobre ponto V. Ó. Veja que lindo que fica o abacaxi. Então, ponto V, 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto V. Aqui na parte da rede que nós estamos abrindo, você faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no segundo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto V sobre ponto V. Ó. Temos agora 1, 2, 3, 4 pontos rede. E agora aqui você vai repetir para o abacaxi. 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Veja como vai ficando a sequência. Finalizada então a 12ª carreira, o seu trabalho ele vai ficando assim. Agora, ó, aqui nós finalizamos com os 4 pontos rede e fechamos com ponto baixíssimo no primeiro V. Agora nós caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o meio do V e vamos repetir ponto V sobre ponto V. E agora nós vamos diretamente de um V a outro, sem correntes de espaço. Para fechar este ciclo do abacaxi. Aqui na parte do ponto rede, você segue aumentando. 5 correntes, um ponto baixo no primeiro espaço, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no segundo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto V sobre ponto V. Então, aqui nós estamos já com 5 redes. E aqui nós estamos fechando o abacaxi. Aqui nós estamos, então, finalizando a 13ª carreira. Veja como vai ficando já o ponto. E aqui nós terminamos, então, com 1, 2, 3, 4, 5 pontos rede. Fechando esse último com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira. Agora, para a próxima carreira, novamente caminhamos com 2 pontos baixíssimos até o ponto V. E vamos repetir o ponto V sobre ponto V. Ó. Em seguida, você faz ponto V duplo sobre ponto V duplo. Agora, aqui sobre a parte da rede, você vai trabalhar 2 correntes, vai prender com um ponto baixo no primeiro espaço. Agora, você trabalha 5 correntes. Nós vamos reduzir de 5 ponto rede, nós vamos passar para 4. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes,
um ponto baixo no próximo espaço. Então, a rede que é composta pelas 5 correntes, nós temos aqui 4 redes. Agora, 2 correntes para passar para o ponto V. Assim, nós eliminamos já, ao invés de 5, nós fazemos 4 redes. Ó. Sequência ela vai ficando assim. O que que acontece? Quando a gente chega aqui nas 5 redes, a gente começa a diminuir para 4, 3, 2, assim por diante. Por quê? Nós fechamos o abacaxi e chegamos ao ponto máximo de largura da rede. Agora o que nós vamos fazer? Começar a fechar a rede e abrir o abacaxi novamente. A sequência, ela é repetida, depois nós vamos fazer da segunda à 15ª carreira. Então, nós vamos depois fazer a 15ª, para você ver como se faz sobre essa carreira aqui. E depois você vai repetir da segunda à 15ª, da segunda à 15ª, pelo comprimento que você desejar. Porque daí ela forma, da segunda à 15ª carreira, ela forma essa sequência. Ó, aqui seria que ela vai até os 5 pontos rede e fecha o ponto abacaxi. Então, é onde a gente finaliza. Então, o comprimento, ó, repetimos um motivo. Você quer maior no comprimento? Você vai fazer mais um motivo. Nós vamos fazer 2 vezes, esse e mais uma vez de repetição. Se você quiser mais comprido, eu quero fazer um vestido, por exemplo, eu vou repetindo da segunda à 15ª, volto para a segunda, vou até a 15ª, volto para a segunda, vou até a 15ª, formando os motivos, repetindo essas carreiras pelo comprimento que você desejar. É bem fácil de aumentar no comprimento. Então, aqui agora você vai repetir essa sequência para toda a carreira. Finalizada essa 14ª carreira, agora nós vamos para a 15ª, que é a última da sequência. Então, na realidade, a 15ª, ela já seria a primeira. Só que aqui, como a primeira nós fomos fazendo, pulando os pontos, você pode se confundir na hora da repetição. Então, a gente faz a primeira como a 15ª, e aí você repete da segunda à 15ª. Fica mais fácil para entender, porque daí já fica ponto sobre ponto na sequência. Aqui nós fizemos ainda sobre aquela parte de cima da blusa. Então, aqui você vai trabalhar o ponto V duplo sobre ponto V duplo. Ó. E agora você já vai começar a acrescentar 3 correntes. E ponto V duplo sobre ponto V duplo novamente. Ó, veja que aqui, ponto V duplo, 3 correntes, ponto V duplo, segue a mesma sequência da primeira carreira. Ó, ponto V duplo, as 3 correntes, ponto V duplo. Vai repetindo agora a primeira carreira. Agora, você vai fazer 3 correntes. Você vai pular aquelas correntes da base, aquele primeiro espaço de 2 correntes, e já vai aqui para o segundo. Como nós tínhamos aqui 4 pontos rede, agora nós vamos ficar com 3. Agora sim você faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo no próximo espaço. Feitas as 3 redes com 5 correntes, você faz 1, 2, 3 correntes e vai diretamente para o ponto V. Fazendo ponto V sobre ponto V. Ó. Então, veja aqui, ó. Agora, aqui você repete novamente as 3 correntes, ponto V duplo sobre ponto V duplo. Então, veja que essa sequência é a sequência da base. Na base você não fazia um ponto V, 3 correntes, um ponto V,
3 correntes, 3 redes, 3 correntes e repetia. Então, é a sequência que você já está fazendo aqui. O ponto V, as 3 correntes, o ponto V. 3 correntes, 3 pontos rede, 3 correntes, ponto V, 3 correntes, ponto V. Quer dizer, ó, aqui você agora, você começou já fechando a rede. Aqui você abriu ela e você vai fechá-la novamente. E aqui no abacaxi, ó, você já está começando outro abacaxi, porque depois vem aquela carreira do ponto V, as 3 correntes, o ponto alto, 3 correntes, ponto V, é o que você vai fazer aqui. Depois você já vai formando abacaxi sobre abacaxi nessa base, ó. Vai fazendo os abacaxis. Então, a repetição, você pode considerar da segunda à 15ª, ou da primeira à 14ª. Mas aqui nós vamos trabalhar assim, a primeira, a 15ª, depois você vai repetindo a sequência. Aqui então você vai terminar essa 15ª carreira, para depois você repetir. Aqui então nós finalizamos a carreira, ó, com os 3 rede, 3 pontos rede, as 3 correntes e um ponto baixíssimo no ponto V. Ó, veja como vai ficando a sua peça. Aqui a parte de cima, ó. E aqui já vai ficando a parte de baixo. Então, agora, você vai repetir a sequência. Essa carreira que nós fizemos aqui agora corresponderia à primeira da sequência. Então, agora, você vai repetir da segunda carreira a 15ª, mas aqui no caso, essa aqui é a 15ª, ó, você vê que nós aqui já estamos começando outro abacaxi. Quando você for terminar a sequência, na última sequência, você termina só até a 14ª carreira, porque na realidade a sequência em si, ela é da primeira à 14ª. Nós só fizemos a 15ª para você ver como fica ponto sobre ponto ao começar a próxima sequência de motivos. Ó, mas ela termina aqui, quando você fecha os pontos V sem correntes de espaço, ó. A segunda carreira fechada sem correntes de espaço entre o V, e a última carreira ela deve finalizar com 1, 2, 3, 4 pontos rede. Você pode finalizar até na 13ª, se você quiser, porque aqui já fecha o abacaxi, ó. Então, aqui você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você até pode finalizar aqui na 13ª, porque aqui ela já fecha o abacaxi, ó. E aqui ela fica com 1, 2, 3, 4, 5 pontos rede. Então, dá para finalizar ali na 13ª já. Mas para começar, você tem que ir repetindo a sequência das carreiras, ó, da segunda à 15ª. Nós vamos repetir agora mais um motivo abacaxi até fechar ele novamente. Então, é só você ir seguindo passo a passo da receita. Ó. Então, essa carreira que você fez aqui, só recapitulando, ela corresponde à 15ª. Agora, você volta lá para a segunda carreira, ó, e vai repetindo. Agora, a segunda. Da segunda em diante. Depois que você repetir mais uma sequência do ponto abacaxi, ele vai ficar assim. Nós repetimos aqui até a 13ª carreira. Nós finalizamos aqui, ó, nessa parte, na primeira carreira, onde você faz ponto duplo lado a lado sem correntes aqui no meio, ó. Aqui nós fazemos ainda 3 correntes, um ponto baixo e 3 correntes, só que aqui nós fechamos ponto V com ponto V. Nessa parte nós paramos. Quando nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 redes. 5 pontinhos rede. Até porque nós atingimos o comprimento desejado chegando nesse ponto. Então, agora, nós não podemos finalizar assim. Nós temos que fazer um acabamento, a última carreira de acabamento. Então, nós vamos fazer agora esse acabamento. Ó, virando a peça, ela fica assim.
Então, para o acabamento, você caminha com ponto baixíssimo até o meio do ponto V, você trabalha ponto V sobre ponto V. Vai diretamente para o próximo V, repete ponto V, e você vai trabalhar ponto V duplo para todo o acabamento. Ó, sem deixar espaços de correntes. Apenas ponto V sobre ponto V. E um ponto V para cada espaço de ponto rede. Ó, é o ponto V duplo que você vinha trabalhando na sequência do ponto abacaxi. Só que agora só o ponto V. Um ponto V para cada espaço e um ponto V para cada ponto V da base. Se você quiser que ela fique mais vazadinha, você pode acrescentar uma corrente de espaço entre cada ponto V. Ó, vai ficando assim o acabamento. Depois que você finalizar o acabamento, ele vai ficar assim. Você fecha a carreira com ponto baixíssimo e arremata. Esse fiozinho nós vamos levar lá para a parte de dentro da nossa peça. E vamos fazer o acabamento lá por dentro. Com a nossa agulha de tapeçaria. Então, colocado o fio do arremate na agulha de tapeçaria, você vai trazendo por dentro dos pontos, só na parte de dentro da blusa. Ó, vai escondendo o fio por dentro dos pontos para depois cortar, para não aparecer essa parte do arremate, para ele ficar bem fixo e não correr o risco depois de escapar o fio. Ó, você leva por alguns pontos para as carreiras de baixo. E depois você corta. Feito este acabamento final, a sua blusa ela está finalizada. Ó, veja como fica sua peça finalizada. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelo exclusivo de blusa de crochê. Modelinho, batinha, regatinha.